Depois que Deus estabeleceu sua promessa com Abraão, uma questão permanecia aberta diante de seus olhos: a promessa de descendência. O tempo havia passado e aquilo que fora anunciado ainda não havia se concretizado da forma esperada. No entanto, a palavra de Deus não havia sido retirada, nem modificada. Ela permanecia. Foi nesse contexto que Isaac nasceu. Seu nascimento não foi apenas o cumprimento de um desejo familiar. Representava a confirmação de que Deus é fiel para realizar aquilo que promete, mesmo quando as circunstâncias parecem não cooperar. Isaac não surgiu como resultado de planejamento humano. Ele foi resultado da intervenção direta de Deus. E com seu nascimento, uma distinção começou a se tornar evidente. Antes dele, já havia Ismael. Ismael também era filho de Abraão. Sua existência não era desconhecida nem ignorada. Ele fazia parte da história, mas não ocupava o lugar da promessa. Essa diferença não estava baseada em valor pessoal, mas no propósito estabelecido por Deus. Isaac representava a continuidade da aliança. Por meio dele, aquilo que havia sido dito, Abraão seguiria adiante. E desde o início, essa distinção precisaria ser compreendida, não como rejeição, mas como direção. À medida que os dias avançavam, a presença dos dois filhos dentro da mesma casa tornava visível aquilo que já estava definido no plano de Deus. Ismael crescia. Isaac também. Ambos pertenciam à mesma família, mas suas trajetórias não seriam conduzidas da mesma forma. Em determinado momento, tornou-se necessário estabelecer essa distinção de maneira clara. Não por impulso humano, mas em alinhamento com aquilo que Deus havia determinado. Abraão, como pai, naturalmente mantinha cuidado e responsabilidade sobre ambos. No entanto, ele também compreendia que a promessa não seria conduzida por qualquer caminho disponível. Ela seguiria exatamente a direção que Deus havia estabelecido. Isaac seria o herdeiro da aliança, não apenas de bens ou posição, mas daquilo que Deus estava construindo ao longo da história. Essa definição não eliminava o valor de Ismael, mas estabelecia a ordem. Cada um seguiria um caminho específico. E mesmo que nem todos os detalhes fossem compreendidos naquele momento, o propósito de Deus não estava sujeito à confusão. Ele se cumpriria, conforme havia sido declarado. Com o tempo, tornou-se necessário que cada um seguisse seu próprio caminho. Ismael não permaneceria dentro da mesma estrutura que sustentava o desenvolvimento da promessa. Essa separação não ocorreu de forma desordenada, nem fora do conhecimento de Deus. Ela fazia parte do processo,
Antes de sua saída, uma palavra foi dada a Abraão. Ismael também seria cuidado. Sua vida não estaria abandonada ao acaso. Ele se tornaria uma nação. Essa declaração reafirmava algo importante. O agir de Deus não se limita a um único aspecto da história. Enquanto a aliança seguiria por meio de Isaque, Ismael também estava incluído dentro do cuidado divino. Cada um dentro de sua designação. Abraão, então, seguiu aquilo que lhe foi orientado. E a partir desse momento, os caminhos começaram a se definir com maior clareza. Isaque permaneceria como portador da promessa. Ismael seguiria seu próprio curso, também sustentado pela providência de Deus. A história avançava e o propósito continuava sendo conduzido com precisão. Após a separação, a casa de Abraão passou a refletir com mais nitidez o caminho da promessa. Isaque permanecia, e com ele permanecia também a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Deus havia estabelecido. Sua presença não era apenas familiar, era representativa. Ele carregava, ainda que em seus primeiros anos, o significado de uma promessa que não havia sido construída por meios naturais. Sua existência apontava para a fidelidade de Deus. E à medida que crescia, sua vida se desenvolvia dentro de um ambiente onde o conhecimento de Deus era transmitido. Abraão não era apenas um pai no sentido comum. Ele havia sido chamado para caminhar diante de Deus. E essa experiência moldava a forma como conduzia sua casa. Isaque crescia, portanto, dentro de uma herança que não se limitava a bens ou tradições. Era uma herança espiritual, uma continuidade da aliança. E ainda que não compreendesse plenamente naquele momento, sua vida já estava inserida em um propósito que ultrapassava sua própria história. O desenvolvimento de Isaque não ocorreu de forma isolada. Ele crescia observando, aprendendo por meio da convivência, absorvendo aquilo que era praticado diante dele. A fé de Abraão não era apenas declarada em palavras, era vivida. E essa vivência formava o ambiente no qual Isaque estava sendo estabelecido. Os altares construídos ao longo da jornada permaneciam como referências. Cada um deles marcava momentos em que Deus havia falado, dirigido ou confirmado sua palavra. Esses marcos não eram apenas lembranças do passado, eram fundamentos. Ao crescer nesse contexto, Isaque não herdava apenas uma promessa futura, herdava também um testemunho,
o testemunho de que Deus conduz, sustenta e cumpre aquilo que determina. Essa transmissão não acontecia de forma apressada. Era contínua, natural. E, com o passar do tempo, aquilo que havia começado com Abraão se tornava parte da formação de Isaque. A promessa seguia, não apenas declarada, mas sendo incorporada à vida daquele que daria continuidade a ela. Enquanto isso, Ismael também seguia seu caminho. Sua saída não representava abandono, representava direcionamento. Deus havia declarado que faria dele uma grande nação. E essa palavra não dependeria da proximidade física com Abraão para se cumprir. Ismael cresceria em outro contexto, formaria sua própria história. E, ainda que não estivesse vinculado à aliança estabelecida por meio de Isaque, permanecia debaixo do cuidado de Deus. Essa realidade revela algo importante. O agir de Deus não é limitado por um único desfecho. Ele conduz cada vida conforme sua designação. No caso de Isaque, havia uma promessa específica. No caso de Ismael, havia um cuidado igualmente real, ainda que com propósito distinto. Ambos estavam inseridos na história, mas não ocupavam a mesma função dentro do plano. E essa distinção, desde o início, era conduzida de forma clara por Deus, sem confusão, sem conflito de direção. Cada um seguindo o caminho que lhe havia sido determinado. Com o passar dos anos, a continuidade da promessa exigiria não apenas existência, mas confirmação. E essa confirmação viria de forma marcante. Deus falou novamente a Abraão. Desta vez, não apenas para reafirmar a promessa, mas para estabelecer um momento de prova. Isaque deveria ser levado, não como alguém descartável, mas como aquele por meio de quem a promessa existia. A orientação foi direta. E ao recebê-la, Abraão se levantou e seguiu. Não porque compreendia todos os aspectos daquela ordem, mas porque conhecia aquele que havia prometido. Isaque acompanhava, sem saber plenamente o que aconteceria, mas confiando na condução de seu pai. O caminho foi percorrido. E ao chegarem ao lugar indicado, a situação se tornou evidente. Era um momento de entrega. No entanto, não era o fim da promessa. Antes que qualquer ação fosse concluída, Deus interveio e confirmou aquilo que sempre esteve estabelecido. Isaque não seria retirado. A promessa permaneceria. E naquele momento ficou claro que Deus
não apenas estabelece, mas também preserva aquilo que determina. Após esse episódio, a compreensão sobre a promessa se tornava ainda mais sólida. Não se tratava de algo frágil, nem dependente das circunstâncias. A promessa estava sustentada pela fidelidade de Deus. Isaac seguia. Agora não apenas como filho, mas como alguém que havia participado de um momento decisivo dentro da história. Sua vida estava diretamente ligada ao cumprimento daquilo que Deus havia declarado a Abraão. E, com o passar do tempo, ele assumiria seu próprio papel dentro dessa continuidade. A aliança não se encerraria com Abraão. Ela avançaria, seria transmitida e encontraria em Isaac o próximo elo dessa sequência. Aquilo que começou com o chamado seguia agora em desenvolvimento. E, mais uma vez, não por força humana, mas pela ação constante de Deus ao longo do tempo. Ao observar essa trajetória, torna-se evidente que a história não foi construída por decisões isoladas. Houve direção, houve intervenção, houve confirmação. Desde o nascimento de Isaac até os eventos que marcaram sua continuidade, tudo seguia um padrão definido por Deus. A promessa não era genérica, era específica, tinha direção, tinha continuidade e tinha propósito. Ismael não foi esquecido. Isaac não foi escolhido por acaso. Cada aspecto da história estava inserido em um plano que se desenvolvia ao longo do tempo. E, mesmo quando nem todos os detalhes eram compreendidos, o resultado permanecia firme. Deus conduzia, e aquilo que havia sido estabelecido não se perderia. A história avançava com clareza, sem desvios no propósito, sem alterações naquilo que havia sido determinado. A história de Isaac e Ismael revela mais do que acontecimentos familiares. Revela direção, revela ordem, revela propósito. 2 filhos, 2 caminhos, mas um plano sendo conduzido com precisão. Por meio de Isaac, a promessa seguiria. Por meio de Ismael, uma nação também se formaria. Nada ficou fora do controle de Deus. Nada ocorreu de forma desordenada. Tudo foi conduzido conforme aquilo que havia sido estabelecido desde o início. A promessa feita a Abraão não permaneceu apenas como palavra. Ela tomou forma, seguiu adiante e se firmou ao longo das gerações. Assim, o que começou com o chamado continuava sendo desenvolvido, não por esforço humano isolado, mas pela fidelidade daquele que chama
estabelece e cumpre. E ao observar essa continuidade, torna-se evidente: o propósito de Deus não falha. Ele avança e se cumpre.